Foi difícil para Martha Watts estabelecer-se em um novo país e trazer seu método de ensino inovador a Piracicaba. A oposição por seu sexo e sua religião foi grande, mas não maior que sua perseverança. Depois de muito esforço, o Colégio Piracicabano se estabeleceu e hoje o Centro Cultural Martha Watts abriga mais que a memória e a história de uma geração da educação e do metodismo. Não foi um processo rápido escolher quais seriam os ambientes do museu, antes ocupados por salas de aula e dormitórios. Foi um planejamento feito pelo arquiteto Hélio, né, que na época era o diretor do museu no início, e a gente já tinha onde ia ficar o quê, mais ou menos, né? Mas eu participei bastante junto com a Martha nos 2 últimos meses antes da inauguração, da organização, da coleta de objetos, porque na época foi feito um apelo nos jornais de Piracicaba, quem fosse ex-aluno, quem tivesse trabalhado, que quisesse doar ou emprestar material, porque aqui na Unimep mesmo não tinha tanta coisa. O que eu me lembro bastante, assim, enquanto estagiário, porque acho que é legal lembrar, né, porque a minha responsabilidade era uma responsabilidade de estagiário, é que houve uma campanha muito forte na mídia para a doação do acervo. Por exemplo, para a construção da cozinha, havia a procura do fogão, né? Um fogão que reproduzisse um período que estava demarcado naquela fotografia. Então houve uma campanha no jornal para que as pessoas que tivessem um fogão a lenha pudessem estar dispondo desse fogão para trazer para cá. Mas além disso também houve um trabalho de pesquisa da Martha para descobrir quais lugares que teriam a estrutura para fornecer esse material. Eu não sei de onde ele acabou vindo, mas eu sei que muitas peças do acervo acabaram vindo dessa forma. Em 2000, eu me recordo bem que a Zuleika, no trâmite entre a formatação do projeto, a elaboração, eu acompanhei um pouquinho a linha, né, do Centro Cultural, o perfil, do que eles pensavam, tudo mais. E depois, em 2003, na montagem do espaço do Centro Cultural, eles me chamaram, eu já estava formada já há 2 anos, eles me chamaram para ajudar na montagem. Até a inauguração, nós ficamos um período acho que de 2, 3 meses auxiliando, nós fazemos parte da equipe para a manutenção mesmo, a composição. Eu não participei da museografia. Já estavam delimitados os eixos temáticos, a ambiência, tudo certo. Inaugurado em 2006, o Espaço Memória Piracicabana guarda acervos históricos significativos aberto à pesquisa e visitação. Mas catalogar e separar todos esses materiais foi uma tarefa árdua. O arquivo João Chiarini, por exemplo, possui cerca de 6.000 títulos, além de periódicos, folhetos, recortes de jornais e fotos sobre folclore e literatura. A minha participação para o centro esteve muito vinculada à vinda de 2 acervos, que é o acervo do Rocha Neto, um acervo fantástico, reconhecido internacionalmente, relativo à imprensa esportiva principalmente, e também do acervo do João Chiarini. O João Chiarini, ele é mais conhecido como um folclorista, né? Que atuou no começo do século XX em Piracicaba, viveu em Piracicaba, mas ele era muito mais do que isso, ele era um intelectual, na verdade, no sentido que a palavra tem no século XX. O acervo do João Chiarini ficou algum tempo, eu acho que uns 2 ou 3 anos, guardado numa sala lá do prédio centenário, porque não tinha um lugar apropriado para colocar. Porque são papéis, essas coisas, precisa de ambiente próprio, livre de insetos e tal, né? E ainda não havia o museu. Também o Rocha Neto, ele foi entregue antes da inauguração do museu. Ele ficou mais ou menos com algumas coisas expostas, mas ficou guardado até que fosse preparada aquela sala, que é o subsolo do Salão Nobre, para colocar lá os 2 acervos de maneira adequada.
Mas essa inauguração dessa parte foi mais ou menos um ano e pouco depois. Quando nós começamos, todos os livros, todos os documentos, tudo estavam todos encaixotados. Eram 2 salas que ficavam na frente lá da pastoral, aqui do Colégio Piracicabana. Então, como que foi o processo de trabalho lá? Nós tínhamos o Silas como nosso coordenador e a Zuleika Mesquita como nossa diretora, né? Onde nós fazíamos a retirada desses objetos do acervo João Querina das caixas. Além da higienização, também nós fazíamos a catalogação. Um acervo muito variado, com várias obras de caráter muito diferentes, bastante rico. Tem até desde obras relacionadas ao espiritismo, kardecismo, até um material bastante vasto sobre folclore, mas também edições do governo do estado, do governo federal, de documentos coloniais, e a correspondência dele também era muito interessante. E graças à sensibilidade do professor Almir e também acho que a ação de um grupo de pessoas conscientes disso tudo, a gente conseguiu instalar o acervo na sala aqui, à minha direita, né? Muito bem instalado, né? Foi uma obra muito bonita, né? Uma obra com critérios técnicos bastante rigoroso. Os livros não estão amontoados, estão muito bem acondicionados. A pesquisa é fácil, é confortável, né? As mesas, possibilita também um ambiente sugestivo, um ambiente, né, de leitura sugestivo para quem está trabalhando. Enfim, uma obra que à altura do trabalho dos dois pesquisadores, né? O Centro Cultural Martha Watts é considerado um dos núcleos históricos mais valorizados de Piracicaba e região, abrigando arte, cultura e história em um mesmo ambiente. Eu sempre falo, como historiadora, o privilégio de ter podido trabalhar com a Martha Watts, né? Eu falo porque a gente aprendeu muito, né? Eu aprendi muito com essa mulher. Então, são referências que traz e carrega muito de valores, né? Tanto dela como pessoa, dela como uma luta feminista, né? Uma luta de imposição, que implicitamente ela conseguiu trabalhar bem a sociedade piracicabana. E o Centro Cultural Martha Watts, ela carrega essa importância ainda, né? Tanto a memória da Martha Watts quanto a memória dos ex-alunos, né? É muito marcante, é muito próximo a você relacionar, né, os ex-alunos, o que caracterizou a escola na sociedade, até mesmo os critérios de seleção, os critérios de vivência mesmo, né? Então, o espaço, eu acho que ele tem essa função de preservar essa memória, que é tão viva e tão marcante para os ex-alunos. E não só ex-alunos, mas para os piracicabanos, através dos acervos, né? A Unimep mantendo e conservando esse acervo, como até hoje o faz, né? Com o cuidado que o faz nesse centro, que é uma coisa fundamental para a vida dessa cidade. Ele ajuda a todos nós que vivemos aqui a recordar que existe gente que é capaz de fazer isso, que existe gente que está nos fazendo pensar, que dedica a sua vida para nos fazer pensar, né? E não é só pensar no sentido de criticar, não, fazer pensar sobre o que a gente é. Então eu acho que isso é uma coisa que não tem preço, é um chavão, mas não tem, o custo disso é fantástico. Olha, logo que foi inaugurado o museu, acho que isso é feito até hoje. As classes do Colégio Piracicabana, da criançada,
vêm conhecer o museu, né? E eles todos sabem que existiu uma Martha Watts, né? Mas eles não têm noção de tempo, então eles vinham conhecer o museu. Meu netinho, mais novo dos meninos, na época acho que ele tinha uns 7 anos, 6 por aí, chegou em casa e falou: vó, eu conheci a Martha Watts hoje. Eu falei: foi, Tiago, aonde? Ele disse: eu fui no museu e ela estava lá. E depois eu soube que, conversando com a Marta, ela ficou recebendo a classe. E ela falou: eu me chamo Marta. Então, na cabecinha dele, era a Martha Watts que estava recebendo a criançada aqui. Então, tem coisas que marcam na cabeça das crianças, né? Eles vêm aqui e gostam de ver isso.